Fala galera do Teologuês, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal de teologia. Eu me chamo Alex Matos, sou criador desse canal, um espaço onde a teologia se encontra com o nosso dia a dia. E hoje é mais um vídeo onde eu reajo a um outro vídeo, né? E hoje um prazer tremendo, imenso de reagir a um camarada que foi inspiração e continua sendo inspiração para a minha vida. Nós iremos reagir aqui a um vídeo em que o Douglas Gonçalves participa de um podcast e ele fala algo muito importante. Mas antes de ir para o vídeo, gostaria de te pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém, curta esse vídeo, comenta, sabe? Como eu sempre digo, você fazendo isso, você ajuda esse canal a ir mais longe. O YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele envia esse canal para mais pessoas, tá bom? Então nos ajude dessa forma. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, compartilha esse vídeo, comenta lá o que você achou, tá bom? No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu também me encontro muito feliz porque faltam apenas 9 pessoas para a gente bater a meta de 200 inscritos aqui no canal. Uma semana atrás eu estava pedindo, né, a ajuda de vocês para nós batermos a meta de 200 e com muita alegria, né, uma semana depois eu estou voltando aqui para dizer que nós estamos quase alcançando aí essa meta de 200 inscritos, tá bom? Então, se você quer ajudar esse canal a chegar nesse número, tá? Compartilhe, se inscreva aqui no canal, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Ideologia mais perigosa de hoje para a destruição da igreja. O que está acontecendo agora é que um espírito está sobre a igreja, assim, o espírito da época, né? Tanto que a galera tem muito medo da ideologia da esquerda, do liberalismo e tal, e eu creio que tem os seus perigos, claro, mas tem uma parada que a gente está ignorando, que para mim é a ideologia mais perigosa de hoje para a destruição da igreja. Consumismo, materialismo. Esse é mais. Então, assim, a pessoa entra ali na igreja no mesmo espírito que ela entra no shopping. Isso acontece mesmo. Ela tava falando, cara, canal, não tem né? estacionamento direito. Pô, estacionei, tive que andar 7 minutos pra chegar na igreja. Eu não vou mais. Pô, o ar-condicionado quebrou no domingo. Suei na igreja. Que isso? As crianças, né? Minhas crianças no check-in deu problema, sabe? Então, assim... Então, esse espírito de excelência acaba pegando em todas as áreas. Ela ali. responde a um espírito de consumismo. Entendi. E aí que é o problema. Por que começou a não colocar? Porque se eu tô prestando um serviço no teatro, eu não vou pôr quem não tá indo bem, né? Se eu pago pra ir lá na orquestra, eu não vou pôr o cara pra treinar violino na orquestra. Entendeu? Se é um espírito de consumismo e aqui tá um espírito de prestação de serviço, aí eu paro de colocar o cara que tá treinando, né? Então, eu acho que a gente precisa só rever essa questão. Pro cara chegar e falar assim, pô, pastor, você colocou aquele menino, foi super ruim. Então, só que o objetivo não é ser bom o culto. O objetivo é a gente aqui ser formado à imagem de Cristo. Que mensagem que o Douglas Gonçalves trouxe pra gente, né? Que realidade da igreja, que percepção da igreja o Douglas Gonçalves teve. E reagindo ao vídeo, aquilo que ele falou, né? Ele falando sobre essa questão da ideologia, né? Do consumismo que nós estamos vivendo dentro da igreja, eu percebo 2 pontos. Não apenas somente a questão da ideologia do consumismo, ou seja, as pessoas não estão indo mais para a igreja para servir. As pessoas não estão indo mais à igreja para cultuar, para ter aquele momento de comunhão com os irmãos. Mas as pessoas agora estão indo para a igreja como elas vão no shopping. E aí no shopping, como que eu escolho o shopping? Aquele shopping que me oferece o melhor serviço, aquele shopping que é o mais bonito, é esse shopping que eu vou. Isso tem demonstrado que nós estamos buscando cada vez mais satisfação própria. Isso mostra que nós estamos buscando mais satisfação minha, ao invés de buscar o reino de Deus, o avanço do reino de Deus e servir ao próximo.
Isso é a cultura ou isso é a ideologia do consumismo. Eu me coloco em primeiro lugar. Eu procuro um lugar para frequentar e esse lugar precisa satisfazer todas as minhas vontades. E aí você, por exemplo, já ouviu alguém dizer: nossa, essa igreja não tem ar-condicionado, tá muito calor. Nossa, hoje o pastor não pregou tão bem, né? Nossa, o ministério de louvor hoje errou tudo que tinha para errar. E aí nós vamos criando essa cultura de consumismo. E aí, como eu falei que tem 2 pontos que eu gostaria de abordar, eu acho que, na verdade, esses 2 pontos caminham junto. Porque quando nós criamos essa cultura de consumismo, quando nós entendemos, né, ou vamos em busca de uma igreja para satisfazer os nossos desejos, o Douglas Gonçalves ele toca num outro ponto que ele diz que aquele que está aprendendo não ganha oportunidade. E isso aqui é muito complicado, meus irmãos, porque igreja é um lugar de crescimento, igreja é um lugar de desenvolvimento. E aí, quando eu tenho essa ideia de que aquele que está aprendendo, ele não pode fazer, ele não tem a oportunidade, eu não estou permitindo que o outro se desenvolva. E aí uma coisa que a gente mais usa como desculpa é: eu preciso oferecer o melhor para Deus. E parece que nós somos capazes disso. O que me chama a atenção é que existem pessoas que acham que são capazes de oferecer o melhor para Deus. Isso para mim já chama muito a minha atenção. Mas em oferecer o melhor para Deus, muitas das vezes nós não damos oportunidade para aqueles que estão começando. Então, aquela pessoa que de repente está aprendendo a pregar, ela não ganha oportunidade porque ela ainda está aprendendo. Aquela pessoa que está aprendendo a tocar, ela não ganha oportunidade porque ela ainda está aprendendo. E aí não é permitido um erro, não é permitido que a pessoa, às vezes, fale alguma palavra errada, não é permitido que a pessoa, às vezes, toque lá e entre, né, na música, como eu já entrei várias vezes errado, quando eu comecei ali a tocar bateria. Então, a gente não permite que isso aconteça nas nossas igrejas com a desculpa de precisamos oferecer o melhor para Deus. Mas, como eu disse, a igreja é um lugar de crescimento. E sem perceber, nós estamos deixando essa característica da igreja se esfriando. Nós estamos perdendo essa característica da igreja. E o interessante é que depois nós ficamos nos perguntando por que a igreja não cresce, por que a igreja nos desenvolve, por que a igreja está fria. Porque nós criamos isso, porque nós não permitimos o desenvolvimento. E aí, sabe quando que isso vai mudar? Quando nós formos para a Escritura e ensinarmos a igreja verdadeiramente a ser igreja. Igreja não é um prédio, igreja não é aquele prédio, aquelas 4 paredes levantadas, embora nós precisemos do prédio. Eu não estou aqui desconsiderando o prédio, tá? Mas a igreja é uma família. Igreja são aquelas pessoas que são a família de Deus, que foram chamadas para avançar, para levar o evangelho, para avançar o reino de Deus e para servir, para amar o próximo. Isso é igreja. Igreja é a família que eu pertenço e me torno responsável pelo seu desenvolvimento. E aqui é o grande ponto. Eu me torno responsável pelo seu desenvolvimento. Sabe por quê? Muitas das vezes a igreja é utilizada, ou escolher uma igreja é a mesma coisa como nós escolhemos um shopping, porque nós não queremos ter
responsabilidade. Nós escolhemos a igreja da seguinte maneira: qual é o lugar em que vai ser bom para minha família? Qual é o lugar que tem ar-condicionado e eu não vou passar calor, sabe, quando chegar o verão? Qual é o lugar que tem uma área kids bem legal para eu levar o meu filho? E aí, dessa forma, eu vou oferecendo o serviço, e não que a igreja não tenha que ter essas coisas, tá? Preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando contra essas coisas, eu estou falando contra alguém que procura uma igreja com essas características. E aí não se preocupa com uma pregação bíblica que pregue o evangelho, não se preocupa com uma igreja que você vai ter aquele sentimento de pertencer a uma família, que você vai ser cuidado, que você vai ser discipulado, que você vai ter desafios, sabe? Que você vai ser responsável, você vai se tornar ali pertencente àquele lugar e ser um dos responsáveis por fazer com que aquele lugar, que aqueles irmãos se desenvolvam. Nós buscamos coisas para a nossa própria satisfação. E aí, sabe o que eu acho muito interessante? Tem um texto, se eu não me engano, acho que é em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala assim, quando não der esmola, não toque trombeta, não faça nada, né, diante assim dos homens, né, enfim, batam palmas, eu me esqueci, mas assim, quando deres esmola, não toque trombeta para que, sabe, ninguém veja, né, porque aquele que faz isso, eu te digo que já alcançou a sua recompensa. Eu acho que cabe muito bem isso aqui. Sabe por quê? Porque quando eu vou em busca de uma igreja que me ofereça algo, né, para que eu tenha uma satisfação, para que o meu ego seja massageado, para que eu não tenha uma responsabilidade e eu não precise participar de algo que vai, sabe, gerar um crescimento, que existam pessoas ali que, ao invés de eu ter o trabalho de produzir ali um crescimento, as pessoas que vão vir, né, como uma prestação de serviço, e aí vão me oferecer ali uma área kids, um ar-condicionado, né, um telão, enfim, quando eu procuro essa igreja, parabéns, você já encontrou ou já recebeu a sua recompensa. E aqui eu torno a repetir o que eu falei. Não importa se tem uma pregação bíblica, não importa se você vai ter um lugar em que não haja comunhão, não importa nada disso, porque a recompensa que você procurou, você já encontrou. Se você procura igreja com ar-condicionado e encontrou, parabéns, você já recebeu a sua recompensa. Então, quando você precisar de um pastor que esteja do seu lado no momento de luto, fique tranquilo, porque a sua recompensa é o ar-condicionado. Quando você procurar uma igreja, porque a área Kids oferece lá um canto muito legal para o seu filho, parabéns. Quando você precisar de pessoas ao seu lado num momento de dificuldade, você não vai ter, mas fica tranquilo, porque a área Kids vai cuidar do seu filho. Então preste atenção na ideologia do consumismo. Cuidado com a ideologia do consumismo. Cuidado com essa prestação de serviço. Cuidado, meus irmãos, porque hoje o que mais nós vemos são igrejas enormes, cheias de pessoas vazias. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo confrontou a sua ideia, tá? Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com alguém. Se você entende que existe uma pessoa que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Não deixe de comentar o que você achou do vídeo, tá bom? Como eu sempre digo, dessa forma o YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda para mais pessoas. E não nos deixe também de seguir lá no Instagram, porque toda quarta-feira eu coloco lá a caixinha de perguntas, onde eu separo as perguntas que vocês me mandam e respondo num vídeo aqui segunda-feira, tá bom? Abro aqui meu computador, leio as perguntas e vou respondendo, tá? Que Deus te abençoe
e tome cuidado. Igreja é um chamado à responsabilidade mútua, ao desenvolvimento, ao crescimento, ao discipulado, tá? Que Deus te abençoe. Yeah. Yeah.